ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção! Rádio Assunção. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 11 de fevereiro de 2014, estamos apresentando a 11ª edição do programa Saúde em Dia. Meus queridos e queridos ouvintes, desde a sua criação em 1941, o Sindicato dos Médicos do Ceará participa ativamente das lutas em defesa da saúde e é reconhecido por isso como um dos mais atuantes do Brasil. Ele sempre esteve e está na luta por melhores condições de trabalho para o médico e na linha de frente por uma saúde melhor para a nossa população. Como anda o trabalho médico no Ceará? E a saúde pública? E a portaria que altera os critérios para mamografias? E o polêmico programa Mais Médicos? O posicionamento das entidades médicas frente a estes temas da saúde, hoje no Saúde em Dia. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia, entrevista. Hoje o entrevistado do nosso programa, com muito prazer, é o médico José Maria Pontes, ele, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. As linhas já estão liberadas, é só ligar. 3244-9449. O Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos e o Twitter Arruda Bastos. Como sempre aqui, contando com o jornalista Ronald Machado. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, doutor Arruda. Boa tarde, doutor José Maria Ponte, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero falar só um minutinho sobre a importância do presidente no programa. A presidência estando presente a esse programa significa que este programa tem a responsabilidade de passar para os nossos ouvintes informações precisas, corretas, sérias e principalmente voltadas para o bem-estar do médico também, assim como da população. Boa tarde, doutores, e por vocês que têm a presidência, aliás, tem a diretoria do doutor Arruda Bastos. Bom, boa tarde, doutor Zé Maria Pontes. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso programa. Boa tarde, Arruda. É um prazer. Boa tarde, Ronald, todos os seus ouvintes. Realmente eu tenho acompanhado o seu programa, mas é a primeira vez que estou presente, não é, para discutir questões associadas à questão da saúde pública. É um prazer, né, dizer que realmente fiquei muito feliz quando soube que você estava com esse novo programa, que é um espaço aberto para a gente discutir aquilo que às vezes nós não temos espaço para discutir na imprensa, e agora vamos ter espaço para discutir no seu programa. Bom, o programa pretende ser exatamente esse porta-voz dos profissionais de saúde, das categorias da saúde, dos sindicatos, das associações, das entidades médicas, da população e, enfim, ele visa realmente ajudar e apoiar para que nós tenhamos realmente uma saúde de melhor qualidade. Mas, doutor Zé Maria, a primeira pergunta aqui, uma pergunta assim mais ampla, como anda o trabalho médico atualmente aqui no nosso estado do Ceará?
Arruda, nós sabemos, e você sabe muito bem, por ter sido secretário e conhecer de perto, que não é fácil, né, fazer medicina num local onde as condições, principalmente no interior, são precárias. Nós sabemos que o governo federal deixou a questão da saúde nas mãos dos estados e municípios. E saúde é caro, e a nossa população está vivendo mais, né, ficando mais idosa, não vou falar mais velho, ficando mais idosa, os problemas têm aumentado, as incidências por exemplo, uma epidemia de moto que nós estamos vivendo, acidente de moto, que isso tem acarretado, tem sobrecarregado os hospitais, a questão das drogas, a violência de uma maneira geral, então tudo isso aumenta na saúde. E você tem que ter mais dinheiro, e lamentavelmente o governo federal, ele não vem financiando como deve a saúde pública. Eu acho que um dos grandes problemas hoje no Brasil em relação à saúde é o subfinanciamento. E não é só aqui no Ceará, em todos os locais, todo mundo reclama, né? Os estados e municípios estão sobrecarregados em relação ao financiamento e a União, nós já tivemos a União financiando mais de 60%, 65% do financiamento público vinha da União há 15, 20 anos atrás. Agora tem 47% só. Quer dizer, mais de 50% é estado e município. E os estados e municípios não aguentam uma sobrecarga tão grande, segundo os prefeitos e governadores, e achamos que, lamentavelmente, né, a situação da saúde não vai muito boa, principalmente por falta de financiamento e políticas públicas para que realmente a gente tenha uma saúde de qualidade para a nossa população. Ok, deixa eu só lembrar, são 12h36 aqui em Fortaleza, nós estamos aqui na M620, Dr. Arruda Bastos, que é o diretor de programação nossa aqui, da produção do programa Saúde em Dia, e está conosco o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Dr. José Maria Ponte. Dr. José Maria, crise na saúde já é uma constante. É crônica. É crônica. Falta isso, falta aquilo e tal. É samba do crioulo doido. Até que ponto nós vamos chegar? Quer dizer, quando falta a saúde, falta o que mais? O que é que precisa faltar mais? Falta medicamento, falta médico, falta estrutura física, enfim. Como é que se lida com a saúde nesse tema? Eu acho, Ronald, que é um pouquinho de cada, certo? E eu fico muito à vontade de falar isso aí, porque eu não ouvi falar. Eu sou plantonista de um hospital da periferia de Fortaleza, eu trabalho em 2 hospitais públicos e conheço de perto, né, o que é estar lá na ponta, atendendo a população, em um hospital que atende urgência e emergência, e muitas vezes você não ter o que fazer e ver as pessoas morrerem na sua mão sem você poder fazer nada. E uma coisa prática do dia a dia que nós vemos e que é uma constante é a falta de leitos. Hoje nós temos uma deficiência muito grande de leitos. Dia de domingo, quando eu assumo meu plantão do Frotinho de Parangaba, geralmente eu recebo o seguinte recado ou informação do colega que está saindo, plantonista, cirurgião. Olha, tem aí 3, 4, 5 pacientes para operar, mas não tem uma vaga, não tem onde colocar. As 3 leitos da sala de recuperação estão cheias, as enfermarias estão cheias, o UTI está cheio, a emergência está cheia. Então, o que fazer? Então, é muito difícil, né? Até porque a população cobra do médico a solução dos problemas da saúde. E não é só o médico. Nós sabemos que existe médico responsável, como existe o advogado, o radialista, todas as profissões têm os bons e os maus. Mas, com certeza, a grande maioria dos médicos são pessoas envolvidas, né, com a saúde pública, querendo fazer uma saúde de qualidade e muitas vezes não faz porque falta a condição básica. Falta de tudo. Nós ouvimos muito pela imprensa falta de remédio. As pessoas ligando dizendo que em determinado posto não tem remédio. O prefeito tem reformado aí os postos, né? Eu falei para ele, o que eu vou falar agora, disse para ele que os hospitais eles têm que imediatamente aumentar a quantidade de leite, que é uma promessa dele de campanha, fazer concurso público. Nós lutamos por concurso público, porque o concursado ele tem compromisso com a saúde pública. E do jeito que está acontecendo hoje, você colocando os médicos de forma precarizada para trabalhar, não existe compromisso com a saúde pública. E nós queremos que tenha carreira de Estado para que realmente nós possamos colocar no interior do Estado, como vai o juiz, o promotor, lá para uma cidadezinha, bem distante, vai o juiz, vai o promotor, e nós queremos que também vá um médico, mas com todas as condições para que realmente ele possa fazer uma medicina digna para a população. Ô, doutor Zé Maria, só para complementar a minha pergunta, desculpa, me perdoe, mas o senhor falou em drama, e nós falamos em drama do médico. O senhor trabalha em hospitais públicos. Numa decisão de uma UTI para 2 pessoas com emergência, urgência, morre ou não morre? Um velho e um novo. Qual é a opção? Morre quem? Quem morre primeiro? Olha, não deveria ter a escolha de Sofia. Isso chama-se escolha de Sofia. Saber quem vai viver e quem vai morrer. Isso é lamentável, isso é muito comum.
Eu não gostaria de dar essa resposta, porque é uma situação tão chata, onde o médico tem que decidir, às vezes, qual é o paciente que você vai operar, porque só pode operar um, ou um leito de UTI. Realmente isso é uma constante. Minha mãe agora teve na UTI, passou, ela tem plano de saúde, ela passou 3 dias para conseguir uma vaga na UTI. E é privado. Então a situação não é boa também na saúde suplementar, não. Infelizmente. Doutor José Maria Pontes, uma pergunta aqui de um colega médico, eu não vou identificá-lo, ele pergunta como anda a campanha salarial deste aqui no nosso Ceará, tanto em Fortaleza como no governo do estado. Hoje à tarde, às 17 horas, nós fizemos uma assembleia, né, recentemente no Conselho, para discutir essa questão da campanha salarial. E como existe hoje um movimento nacional de todo o sindicato da FENAM para que a gente lute, ver se a gente consegue implantar, pelo menos em muitas capitais, pelo menos nas capitais e estados, o piso nacional da FENAM, que hoje é de R$ 10.991 por 20 horas, R$ 10.991 por 20 horas, né? Nós fizemos uma assembleia e marcamos para hoje, está marcada às 17 horas, uma reunião com o secretário. Eu falei com o prefeito, ele disse que primeiro conversasse com o secretário de administração. Nós estamos conversando hoje com ele, levando inclusive, né, o documento da Federação Nacional dizendo que o nosso piso é esse, nós queremos esse piso, vamos conversar, vamos dialogar. Conversamos com o secretário de Saúde do Estado, Ciro Gomes, ele formou uma comissão paritária, né, pediu o Acilon, que trabalha com ele, a pessoa ligada a ele, para fazer uma portaria, fazendo uma comissão paritária entre médicos e pessoas do Estado, né, do governo, para que a gente possa sentar e discutir essa questão do piso nacional da FENAM. Nem fechou as portas, nem abriu as portas, pediu só para que a gente conversar. E nós vamos hoje à noite, hoje à tarde, e vamos esperar que o secretário nos convide, né, para que a gente possa sentar para discutir a nível de Estado, né, essa questão do piso dos médicos, que faz parte da nossa campanha salarial de 2014. Doutor Zé Maria, na sexta-feira passada, o senhor participou do meu programa pelo telefone e fez uma denúncia no que concerne a uma portaria de número 1253, foi editada pelo Ministério da Saúde, que inclusive eu recebi a nota das entidades médicas, eu recebi a nota do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, da Sociedade Brasileira de Mastologia, com apoio da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. E essa nota fala dessa portaria e diz inclusive que o governo federal decidiu unilateralmente que mulheres com até 49 anos não têm mais o direito de detectar precocemente o câncer de mama. O que é que o senhor tem de novidade com relação a esta portaria? Ô Arruda, realmente é lamentável que o Ministério da Saúde baixe uma portaria, quando na realidade você tem que ampliar, ele vai restringir o número de mamografia em mulheres, principalmente abaixo de 50 anos. E lamentavelmente, o que nós estamos vendo é uma revolta por parte das entidades. Hoje, né, esses dias eu tenho conversado com vários mastologistas, né, colegas nossos que trabalham na área. Eles estão super revoltados, né, com essa portaria, achando que quem fez não entende nada de saúde pública, talvez fez só pensando em economizar dinheiro. E eu tenho uns dados que eu acho muito importantes. Primeiro, tem uma lei, a Lei 11.664, Arruda. Essa lei, ela diz no seu artigo 3º, artigo 2º, inciso... eu acho importante ler isso aqui para você. Essa lei, Arruda, é de 2008. Diz assim: o SUS, no seu artigo 2º, por meio dos seus serviços próprios, conveniados ou contratados, deve assegurar, inciso 3º, a realização de exames mamográficos a todas as mulheres a partir de 40 anos de idade. O câncer de mama, Arruda, é o câncer, você sabe que é o câncer que mata mais em mulher, é o câncer de mama. E nos países mais desenvolvidos, a incidência maior de câncer de mama é em pessoas acima de 50 anos. No Brasil, nos países em desenvolvimento, a incidência maior com menos de 50 anos, a incidência em grupo etário de pacientes abaixo de 50 anos. Hoje, né, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, diz que para 2014 nós vamos ter 57 mil novos casos de câncer no Brasil. E eu conversando com um colega, ele me deu um informe que eu acho importante. Ele disse que em Goiânia, né,
foi feito um trabalho muito bem feito sobre incidência de câncer de mama em relação ao grupo etário. Diz que 42% dos cânceres de mama ocorrem em menos de 50 anos. Para a população entender qual a importância da mamografia, a mamografia ela não faz a prevenção do câncer de mama, mas ele faz o diagnóstico precoce. Isso quer dizer o quê? Mulher com 42 anos faz uma mamografia, aí tem imagem suspeita de câncer de mama e ela trata, se for um câncer, ela opera no início, se cura. Então o índice de cura no Brasil é entre aproximadamente 60%. Já nos países da Europa é acima de 80%. Aqui ainda é muito baixo, nós queremos aumentar. Mas como é que nós vamos aumentar se você vai tirar o único meio que nós temos de dar o diagnóstico precoce, que é a mamografia? Então não dá para entender uma coisa tão absurda que eu espero que o Ministério da Saúde, né, anule essa portaria, porque realmente vem fazer mal ao nosso povo, vai matar, vai morrer mais mulheres em câncer, né, com câncer de mama, até porque você vai ter um índice de cura bem menor, porque você não vai ter aquele principal meio de rastrear o câncer de mama, que hoje nós sabemos que é a mamografia. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, tem uma ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde. A senhora queria participar, pois não? Eu só queria deixar uma observação. Nós, mulheres negras, já convivemos há muito tempo com a exclusão em todo o mundo. Mas um absurdo como esse é impossível a gente ficar calada. Que num país em que sabe que a doença da mulher, como a mamografia, é extremamente necessária e tem essa capacidade de excluir a mulher de maneira geral, nós estamos aqui reivindicando o nosso protesto, que não é possível isso. São só, a título de informações, em base mínima, 18 milhões de mulheres excluídas. Então vamos perguntar a essas mulheres que talvez não estão sabendo do que está acontecendo. Como é que vamos cuidar da nossa saúde agora? Se nós passamos a vida inteira lutando pela nossa liberdade, lutando pelo nosso espaço, lutando para ter o direito de votar, e hoje nós não teremos o direito de nos tratar. Porque com essa portaria, 18 milhões de mulheres vão ser excluídas. Então eu estou colocando aqui o meu protesto e meu nome é Yara Lúcia. Bom, obrigado pela audiência e pela participação. Tem um outro ouvinte, boa tarde, estou falando com quem? Boa tarde. Bom, então, enquanto é feita a ligação, doutor Zé Maria, então o senhor já explicou aí. Qual a posição, então, das entidades no nível nacional com relação a essa portaria? Essa portaria, ela foi de novembro, agora no final do ano, né? Às vezes essa portaria é publicada e não tem um efeito imediato depois que as entidades vão tomar um conhecimento maior. Existe alguma reunião marcada, algum trabalho já programado? Depois da manhã, quinta-feira, eu estarei em Brasília. Nós vamos ter uma reunião e eu vou levantar essa questão para que a FENAM tome posição. Mas as outras entidades, como o Conselho Federal de Medicina e as entidades ligadas à área de mastologia, já tomaram uma posição. E essa posição é que se revogue a portaria. Até porque, Arruda, uma portaria não pode estar acima de uma lei. Essa lei de 2008 diz que todas as mulheres acima de 40 anos têm direito de fazer sua mamografia. Por que é que o governo agora vem e diz que tem que ser só de 50 anos, contra conhecimento científico, contra todas as entidades, contra a opinião daquelas pessoas que trabalham, são técnicos, são médicos, são cientistas, dizem que tem que fazer todos os anos, acima de 40 anos, tem que fazer a sua mamografia, para detectar precocemente o câncer de mama para ter chance maior de cura. Se não acontecer isso, as mulheres, quando for diagnosticar, já estão numa fase avançada e o índice de cura vai ser muito baixo. Nós tivemos aqui, doutor Zé Maria, o doutor Luiz Porto participou do nosso programa, dos primeiros programas. Ele não falou dessa portaria porque não tinha ainda chegado a essa discussão, mas ele realmente colocou os dados. E eu, que trabalhei mais de 25 anos no Instituto do Câncer do Ceará, a minha área, essa área da oncologia, concordo totalmente. Outra coisa também que essa portaria fala é na mamografia unilateral.
né? Eu também, é uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook. O que é que o senhor acha também dessa mamografia unilateral? Isso não existe mamografia unilateral. Né? Inclusive eu conversando com um colega, ele disse, olha, isso é um absurdo, porque quando você vai fazer a mamografia, que você vai dar o diagnóstico de uma mamografia, você faz a comparação entre as duas mamas. Como é que eu vou poder só agora, onde é que está o câncer? Na mama direita ou na mama esquerda? Então é difícil, sabe? E quando você vai dar um diagnóstico, né, de um câncer precoce de mama, você tem que fazer a mamografia das duas mamas para poder saber onde é que está aquele câncer de mama. E, lamentavelmente, o governo, isso é coisa do governo. Não existe essa história de mamografia unilateral, só de um lado, e o outro fica sem mamografia. É piada isso aí, lamentavelmente o governo está utilizando esse termo para dizer que agora vai continuar preocupado com a saúde das mulheres. Não vai, porque isso não funciona, tem que ser mamografia bilateral. Bom, agradecendo a audiência qualificada, nós temos aqui o nosso companheiro Carlos Silva, que quer participar também do nosso programa. Boa tarde, Carlos Silva. Boa tarde, doutor Arruda. Agora meu colega, né? Meu colega Arruda Bastos, parabéns. Olha, tenho acompanhado todos os dias, quando estou me dirigindo à minha residência, o programa, cada dia melhor. Parabéns a você pela condução, ao Ronald. E abraçar meu amigo, o irmão José Maria Pontes, figura que eu estimo e prezo muito. E eu queria perguntar como é que as entidades de classe da categoria estão vendo essas denúncias aí de que o programa dos médicos cubanos estaria cheirando a mais um estelionato eleitoral no país. Bom, obrigado, Carlos Silva. O Zé Maria, o nosso presidente, vai responder. Essa pergunta ia ficar para o final, mas nós estamos antecipando, até mesmo em atenção à sua audiência. Pois não, Zé Maria? Carlos Silva, é um prazer. O tempo que eu entrei ali no banheiro, você saiu, eu fui lhe dar um abraço e tinha ido embora. Mas, Carlos Silva, é o que nós prevíamos, né? Quando a coisa é feita de uma maneira irresponsável, né? Porque o objetivo em si de levar mais médicos para o interior, todo mundo concorda, todas as entidades. Nós gostaríamos muito que tivesse sido feito através de uma coisa séria, de um programa sério, tivesse sido feito revalida, né, trazido os melhores profissionais, colocado no interior, mas de uma maneira geral, a gente sabe que foi eleitoreira. E está aí as denúncias, né, essa questão da falta de direitos trabalhistas, né, falta de direito por exemplo, não trazer a família, não poder ir para qualquer lado do país, viajar. Eu estou aqui numa cidade, eu não posso ir para outra cidade, eu tenho que pedir permissão, tenho que me recolher cedo, ter o passaporte retido, uma série de coisas absurdas. E outra coisa, eu acho que essa denúncia feita pela médica, a doutora Ramona, de estudo, né? Eles vieram para cá pensando que era uma coisa, era outra. Não dá para uma pessoa viver aqui com $400, né? E quanto mais você sabe que realmente os municípios não estão cumprindo com sua parte. E realmente ela foi uma primeira, que eu acredito que seja a primeira de uma série. Agora eu acho que os médicos, os cubanos que estão aqui não têm culpa, são pessoas boas, são pessoas que vieram pensando numa coisa, mas infelizmente eles foram enganados e a população também está sendo enganada, porque sim eleitoreira essa postura do governo federal, desse programa Mais Médico. Não o mérito em si, o mérito nós concordamos, agora do jeito que foi feito é que nós discordamos. Bom, tem um outro ouvinte na linha. Boa tarde, estou falando com quem? Alô? Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Aline Girão, eu sou presidente da NGHBED e fica aqui um questionamento. A Lei 11.644, ela foi sancionada, uma portaria, ela não pode ir de encontro a uma lei, isso é até uma questão jurídica. E fica também aquela pergunta, então quer dizer que existe dinheiro para se mandar para Cuba e não se existe dinheiro para se manter aqui a questão da mamografia, a prevenção. Quanto é que custa a vida de uma mulher? Alguém poderia me responder isso? Ok, doutora, obrigado. Bom, obrigado pela participação. Doutor Zé Maria, estamos chegando aqui na reta final do programa. O programa é curtinho. Quando o programa é bom, passa rápido. Pô, passa rápido, né? Nós íamos falar do programa realmente Mais Médicos. O nosso companheiro Carlos Silva já antecipou a pergunta, mas eu queria saber do senhor, qual os próximos passos? Eu vi uma nota também, eu recebi uma nota das entidades médicas falando desses últimos acontecimentos com relação ao programa Mais Médicos. É uma nota do Conselho Federal de Medicina, da Federação Nacional dos Médicos. Qual
caminho daqui para frente? O que é que as entidades estão planejando em termos de trabalho? Não, o que nós queremos e lutamos é para que todos os brasileiros, todos os trabalhadores, também não brasileiros, mas que trabalham no Brasil, que realmente eles tenham todos os direitos trabalhistas, não trabalhem de uma maneira, de uma forma escravizada, como está sendo feito atualmente. Em relação à questão geral da saúde, dia 26 nós vamos ter uma reunião do ProSUS, que é uma comissão ampliada do ProSUS, que discute entre as 3 entidades os passos que nós vamos tomar esse ano em relação à questão da saúde pública. E a partir de abril, nós vamos fazer, pelo menos está planejado, vamos rediscutir, mas está planejado a gente fazer paralisações progressivas todos os meses para chamar a atenção da população para a questão da saúde pública. Questão do financiamento, a questão da carreira de Estado para os profissionais, do concurso público que nós achamos importante e também da questão da saúde suplementar. Porque a gente fala muito de saúde pública em SUS, esquece a saúde suplementar. E são 25, 30 milhões, não, dá mais. Hoje dá 45, 47 milhões de brasileiros que dependem da saúde suplementar e nós sabemos que a saúde suplementar não é essa coisa tão bonita que se fala. O SUS é ruim e a saúde suplementar é boa. Não é assim. Todos têm seus problemas e nós vamos atacar sim. E o nosso compromisso é com a saúde e qualidade para a população, tanto a nível de saúde suplementar como de SUS, que abrange, que atinge e dá assistência a 3/4 da população brasileira. Nós discutimos, doutor Zé Maria, semana passada aqui também com o nosso coordenador geral do PROCON, a medicina suplementar. E ele colocou que aqui no estado é a mesma coisa lá do órgão nacional, da agência ANS. Também um grande número de reclamações por não cumprimento das coberturas, por diversas cláusulas e o sindicato e as entidades médicas têm tudo realmente a ver e também observar como funciona a medicina suplementar, porque fica o SUS com essa exposição toda e a medicina suplementar muitas das vezes é mais subsidiada, tem uma série de benefícios fiscais e etc. e não fica em discussão. Mas o programa aqui está quase terminando, o doutor Zé Maria vai voltar em breve para participar. Eu já queria fazer o convite aqui ao vivo, para domingo no nosso programa também, Dimensão Total, se eu pudesse vir aqui discutir amplamente, nós temos mais tempo, são 2 horas, de 10 ao meio-dia no domingo, eu, Cid Carvalho... Eu sei, já participei. Você já participou, então o senhor fazia uma explanação mais ampla a respeito desse episódio que está causando pânico nas mulheres brasileiras principalmente, né? Então, o senhor é meu convidado para domingo de 10 horas até o meio-dia no programa Dimensão Total. Eu virei. Então, doutor Zé Maria, suas considerações aí finais para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer o espaço, né? Foi tão rápido essa meia hora, porque quando a coisa está muito boa, o tempo corre rápido. Mas quero dizer que a nossa preocupação com o sindicato não é atrapalhar, muito pelo contrário, é contribuir para que realmente a nossa saúde, a saúde que é oferecida à nossa população, tanto a nível de saúde pública como privada, seja uma saúde de qualidade. Que os nossos colegas médicos realmente possam trabalhar com dignidade, tanto na capital como no interior. E eu quero só concluir e dizer o seguinte: essa história de dizer que médico não quer ir para o interior, quer. Dê condições, façam carreira de Estado e dê condições de trabalho, que com certeza não vai faltar médico lá na cidadezinha mais distante que existe. Bom, obrigado, doutor Zé Maria Pontes. Eu aqui assino embaixo, passei 7 anos na Secretaria, sempre tive uma relação bastante amistosa com o sindicato, principalmente com a sua diretoria. Verdadeiro. Caros ouvintes, obrigado pela atenção. Fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, dos mais acreditados jornalistas do Rádio Cearense. Logo depois com meu amigo Igor Loyola no Forrozão da Assunção. Só para confirmar, realmente a relação sua com o sindicato, na época que você era secretário, você sempre abriu as portas para discussão e nunca se negou a discutir qualquer coisa, não só com o sindicato, com todas as entidades médicas. Bom, obrigado, Zé Maria. O João Paulo Monteiro, depois no meio da tarde, e depois Carlos Gouveia com os trepidantes na equipe esportiva da Rádio Assunção. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.